Olá, saudações a todos. Sejam todos bem-vindos. Meus desejos de muita paz. Continuando o estudo do livro Missionários da Luz, nós iniciaremos hoje o capítulo número 6, chamado A Oração. Ele continua aqui como personagens, ele vai continuar usando a família, né? A mãe e o filho mais velho e a filha mais nova, e continuará a descrever ali situações que envolvem o rapaz, né? na sua dificuldade com relação ao sexo desregrado, né? Então, ele está sendo vampirizado ali por dois espíritos, obsediado, né? Na vampirização por dois espíritos ligados a ele nessa parte, né, mais nessa parte sexual. E esse capítulo ele vai fazer mais algumas descrições aqui sobre isso. Então vamos lá. A oração. Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Seguimo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara, noutro tempo, inúmeros casos de infecção através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Examinara atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecera longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Hooks e conhecia o valor da operação de traqueotomia no Krupp declarado. Nas congestões, não me esqueceria de identificar a circulação, nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria, sem dúvida, os banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a veratrina, a calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica se os raios-x não demonstrassem a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas, e ali? Aqui André Luiz está fazendo uma reflexão. Quando ele era médico, né, exercia a profissão de médico na Terra, na encarnação, ele conhecia todas essas técnicas de combate a essas doenças, né, esses medicamentos que ele menciona aqui,
que ele utilizava, as técnicas que ele utilizava nos tratamentos, tudo mais. E aí ele faz essa comparação agora com tudo que ele está vendo na parte espiritual, com esse rapaz que ele está observando que tem essas anomalias. E aí ele fala, né? E aqui, e ali, né? Se referindo a essa patologia que ele via, essa influenciação, esse vampirismo que ele observava desses dois espíritos nesse rapaz. Aí ele continua assim: à nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. É aí que ele está fazendo a comparação, né? Quando ele era médico encarnado e agora como os seus conhecimentos médicos, mas desencarnado. Então ele fala, escapava ao meu conhecimento aquilo que ele estava observando nesse rapaz. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual, a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado, presa de singulares viciações. Por que fatores ministrar o socorro indispensável? Então ele está fazendo essas reflexões, né? Que diante dele estava esse rapaz e que ele não conhecia aquela doença, vamos dizer assim, né? Que ele estava sofrendo ali pela influenciação dos obsessores. Então ele faz essas perguntas mentais aí, como tratar, como ministrar o socorro, né? Aí ele continua, e naturalmente novas reflexões ocorriam-me céleres. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? Revelando paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem aos ambientes dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Olha só o que o Alexandre diz, né? Que essa influenciação do vampirismo, ela não está somente de desencarnados para encarnados, ali como a gente observa nesse rapaz aqui no exemplo que ele dá, né? Mas também ele fala, em quase a totalidade dos sofrimentos nas zonas inferiores da espiritualidade. É exercida essa obsessão, né, nesses locais inferiores. E causa os sofrimentos, obviamente.
criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. O que ele diz aqui é que esses espíritos que compõem essas zonas inferiores, né, da espiritualidade se juntam de acordo com as suas vibrações, as suas necessidades ali, os seus sentimentos ainda muito apegados à matéria, e formam colônias, como ele diz, né? Nós já tínhamos visto algumas páginas atrás a união pelos semelhantes, né? Os sentimentos semelhantes, os gostos semelhantes, as necessidades semelhantes se atraem na espiritualidade e formam colônias, formam agrupamentos de espíritos que têm ali o mesmo sentimento. Muito importante essa observação aqui para nós analisarmos os nossos sentimentos como encarnados, né? E sabermos que estamos a todo momento atraindo para junto de nós espíritos que pensam, sentem da mesma maneira, necessitam das mesmas coisas que nós, daquilo que a gente imagina mentalmente, cria mentalmente, né? Como ele diz aqui, as forças mentais, elas criam imagens, criam formas, plasmam, ali, materializam-se, na verdade, e juntam-se a nós espíritos que têm o mesmo sentimento. Isso nos dá aí uma responsabilidade muito grande, até para vigiarmos aquilo que nós escolhemos ouvir, falar, sentir, né? E termos a consciência sempre que estaremos atraindo para junto de nós não só os encarnados que pensam iguais, né? Que têm os mesmos sentimentos, grupos afins, encarnados, mas também os desencarnados estarão junto, né? Compartilhando conosco essas vibrações, os eflúvios, né? As emanações que nós podemos ter ali com essas sensações que a gente faz, né, ao nosso redor, que a gente alimenta ao nosso redor. Então, muito importante essa observação aqui do Alexandre. Aí o André Luiz fala assim, mas objetei, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Sem dúvida, redarguiu o meu interlocutor sereno, quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos, mas aqui. Aí André Luiz volta a fazer a comparação com o mundo material, né, da medicina, com as técnicas da medicina, com os medicamentos, que para cada doença ali tem os seus tratamentos, tem as suas técnicas
né, de abordar, de tratar, de curar, né, de combater. E aí ele fala, mas aí eu estou vendo no mundo espiritual um mundo microbiano que eu não conhecia. E como combater, né? Qual que é a técnica cirúrgica, a técnica cirúrgica, o antídoto, né? E como que nós vamos abordar isso? É o que ele está perguntando para o Alexandre. Nós vamos parar por aqui hoje e ficar com essas reflexões que a semana que vem nós daremos ali sequência a esse tema com as observações do Alexandre sobre esse questionamento do André Luiz com relação ali à comparação, na verdade, que ele está fazendo do mundo da medicina na carne, né, na encarnação, com agora o mundo da medicina, vamos dizer assim, no mundo espiritual. Como aplicar isso, né? E é muito interessante isso, que vale para muitas outras coisas, não só para a área da medicina, né, mas para todas as áreas tem o mesmo ensinamento aqui, para nós aplicarmos na nossa modificação na encarnação, para chegarmos no mundo espiritual de maneira diferente, mais equilibrados, né, mais disciplinados, vamos dizer assim. Então nós vamos ficando por aqui hoje. Que tenhamos uma boa semana, que Jesus nos abençoe, tenhamos todos muita paz.